Olá, colega médico que gosta de onda de choque, quer aprender mais sobre ondas de choque, quer iniciar o tratamento ou já trata e quer melhorar a sua capacidade de tratar os pacientes e ter bons resultados com as ondas de choque. Muito bem-vindos, aqui é mais um vídeo meu aqui no YouTube, no canal do YouTube. Hoje eu vou falar sobre artrofibrose no joelho. A artrofibrose é uma complicação que não é infrequente, né, quando a gente está falando em cirurgia do joelho, até mesmo traumas do joelho. Como você precisa imobilizar o paciente por um período, às vezes prolongado, ele acaba evoluindo com a artrofibrose, a rigidez do joelho, e a gente precisa tratar a complicação disso, que é a artrofibrose. Ou então depois de uma cirurgia, reconstrução de ligamentos. A gente sabe que cerca de 10% dos casos de pacientes operados para reconstruir o ligamento cruzado anterior vão evoluir com a artrofibrose. E tem outras situações também, cirurgia de reconstrução multiligamentar, ou outros ligamentos isolados, não mais comum colateral medial, isso pode acontecer, ou até mesmo em situações que você não precisa imobilizar, como uma artroplastia total de joelho, acaba às vezes evoluindo com artrofibrose, você precisa depois manipular ou fazer algum procedimento para resolver esse déficit de mobilidade. E após a osteotomia, né? Especialmente as osteotomias do mecanismo extensor do joelho, pode ter artrofibrose no joelho, e aí você tem que tratar essa complicação, e aí vem o quê? As ondas de choque. As ondas de choque elas podem auxiliar no tratamento da artrofibrose, elas diminuem a formação da fibrose e melhoram, né, o que já tem de formado ali de fibrose, né, reduzem isso, porque elas atuam em vias inflamatórias e da fibrose mesmo, da própria fibrose, né? E além das ondas de choque, sabe-se também que a melatonina, ela também atua nessas vias aí de inflamação, antioxidante, né? E acaba ajudando, contribuindo no tratamento da artrofibrose. E aí, pensando nessas informações, alguns autores resolveram estudar melhor isso. Como é que isso acontece? Então, o que eu vou apresentar aqui para você hoje é um artigo sobre o porquê. Por que que as ondas de choque, por que que a melatonina e os dois juntos diminuem a artrofibrose e podem auxiliar no tratamento dessa complicação. E aí esses autores, são autores chineses, né? Eles fizeram um estudo e publicaram isso no Current Molecular Medicine em 2024, né? Então recente o artigo, e eles fizeram um estudo experimental com ratos. E a hipótese deles é que as ondas de choque e a melatonina vão atuar nas vias da autofagia, que é um assunto que está bastante em voga, né? E eles resolveram estudar isso. E além disso, eles fizeram um teste para avaliar a influência de uma proteína chamada mTOR, que é uma proteína bem famosa, né? Nessa via aí de autofagia. E aí vamos ver o que eles fizeram nesse estudo. Para você que não me conhece, eu sou o Dr. Carlos Vinícius, sou ortopedista, sou especialista em cirurgia de joelho, tenho expertise com ondas de choque há mais de 10 anos, estudo mecanoterapias há mais de 20 anos, e o meu doutorado foi com onda de choque, né? E eu estou aqui nesse canal do YouTube para compartilhar um pouco do meu conhecimento com você. Se você está chegando aqui pela primeira vez ou me acompanha já há um tempo e não me segue, eu te convido a me seguir aqui no meu canal, porque aí você vai ficar atento, né, alerta, sempre que eu postar alguma coisa nova, você vai receber uma notificação, fica mais fácil para você. Eu também tenho um perfil no Instagram, é o @ondasdechoque, e aí você pode me seguir lá, que tem conteúdos diferentes aqui do YouTube também, que podem contribuir para o seu aprendizado, para ter mais informação. Então vamos lá com o estudo. Esse estudo, os autores pegaram 110 ratos e dividiram em 11 grupos. Então foram 10 ratos por grupo. E aí eles dividiram o experimento em duas partes, né? Uma parte que ele não fez o uso do mTOR como agonista para atrapalhar o tratamento das ondas de choque e melatonina, e a outra parte foi o tratamento com as ondas de choque, a melatonina, sem atrapalhando ali a mTOR, né? Exceto o controle, todos os ratos foram operados. Como é que foi essa cirurgia? Eles fizeram uma incisão no joelho e aí fizeram um túnel ósseo nos côndilos femorais, medial e lateral. Fizeram um túnel para simular um trauma, né? Então, quando algum paciente sofre algum trauma, vai ter uma reação inflamatória ali e eventualmente precisa imobilizar ou não. Aí nesse caso, depois de ter feito esse túnel ósseo para simular o trauma, eles imobilizaram o joelho desse rato, né? Só operaram um joelho, tá? Não é recomendado operar os dois, opera só um joelho por questões do experimento, né?
e aí imobilizaram, fizeram uma tala com alumínio, né? A gente faz tala gessada, para o ratinho lá no experimento fizeram uma tala com alumínio. E aí imobilizaram esses ratos por 4 semanas. Aí eu vou mostrar aqui agora para você na tela como é que ficou a distribuição dos grupos desse estudo. Temos aqui então a tabela com os grupos. Foram 11 grupos, 10 ratos em cada grupo. O experimento foi dividido em 2 partes. A primeira parte é essa aqui, que vai ter 6 grupos de tratamento, e a segunda parte vai ter 5 grupos, totalizando 11. Qual que é a diferença dessa para essa? A diferença é que nessa segunda parte, eles acrescentaram o agonista de mTOR. Então vamos falar cada um passo a passo. Primeira parte. Todos os animais foram submetidos à cirurgia, exceto o grupo controle. O grupo controle foi só observado por 8 semanas e depois submetido às análises aqui do experimento. Grupo sham. O grupo sham foi submetido à cirurgia fake, sham. É o seguinte, eles fizeram anestesia, a incisão no joelho e fecharam e deixou quieto. Acompanharam lá por 8 semanas e depois fizeram as análises. Grupo modelo. Eles fizeram a cirurgia, e aí a cirurgia o que foi? Eles fizeram um furo, né, lá no túnel ósseo, nos côndilos femorais. Feito isso, imobilizaram com uma tala de alumínio por 4 semanas, removeram a tala e aí acompanharam por mais 4 semanas, para depois, quando der 8 semanas, fazer as análises. Aí agora a gente tem os 3 grupos da intervenção, que é a melatonina, onda de choque ou a combinação dos dois. No grupo da melatonina, eles fizeram a cirurgia e a imobilização por 4 semanas, tirou a imobilização e aí começou a dar melatonina por 4 semanas. E aí depois fez as análises. O grupo de onda de choque foi a mesma coisa, só que ao invés de melatonina, fez o tratamento com as ondas de choque. E o grupo combinado fez a mesma coisa, só que aí combinou melatonina com onda de choque por 4 semanas e aí depois fez as análises. Na segunda parte do experimento, na verdade é a mesma coisa que a primeira parte. A diferença é que vai acrescentar aqui o grupo mTOR. O que é esse grupo aqui? Na hora de fazer a intervenção, eles fizeram melatonina, ondas de choque e deram um agonista da mTOR, dessa proteína aqui, para estimular, para incentivar a atividade da mTOR nos ratos e ver se isso vai atrapalhar e o quanto isso vai atrapalhar a atividade da melatonina e das ondas de choque. Agora vamos falar como foi feito cada um dos tratamentos. Como é que foi feito o tratamento do grupo com a melatonina? Eram injeções diárias, intraperitoneais, no abdômen do rato, de 10 mg por quilo de melatonina. Isso foi feito por 4 semanas. Grupo de ondas de choque. Como é que foi feito? Foram ondas radiais, 1.5 bar de intensidade, 6 Hz de frequência de pulso, 2.000 pulsos. Eles faziam 2 sessões por semana por 4 semanas. E aí, combinado, fazia os dois, né, a melatonina e a onda de choque. E aí o grupo do mTOR fez melatonina, onda de choque e ainda deu o agonista de mTOR. Como é que era esse agonista? Era dado injeção intraperitoneal diária também, na dose de 10 mg por quilo por 4 semanas. Quais foram as análises? Quando deu 8 semanas de estudo ou 4 semanas de intervenção, eles fizeram uma análise da amplitude de movimento do joelho dos ratos, fizeram uma análise histológica, né, hematoxilina eosina e tricômio de Masson, imunofluorescência e Western blotting com algumas proteínas específicas. Amplitude de movimento, o que eles calcularam? Eles fizeram o cálculo da contratura total. A gente sabe que a contratura pode ser miogênica ou artrogênica e a total seria a combinação dos dois. Aí como é que eles fizeram essa conta? Eles pegaram a amplitude de movimento dos animais grupo controle e subtraíram pela amplitude de movimento do joelho contraturado. Calcularam também a contratura artrogênica, que é a amplitude de movimento após a miotomia dos animais do grupo controle, e subtraíram do resultado da amplitude de movimento após a miotomia dos animais com o joelho contraturado. E por fim, fizeram a medida da contratura miogênica, que nada mais é do que a diferença da contratura total pela contratura artrogênica.
Imunofluorescência. Eles utilizaram um anticorpo da proteína LC3B, que está relacionada com a autofagia, para avaliarem como que ia ser a detecção lá na célula, no tecido que eles utilizaram da amostra da cápsula do joelho. Western blotting. As proteínas avaliadas foram TGF-beta, né, que é o fator de crescimento tumoral, o TGF-beta1, MMP1, que é a proteína de matriz de metaloproteinase, eles estão relacionados a vias de fibrose. Colágeno 1, colágeno 3 também está relacionado à formação de fibrose. Fizeram análise da ATG, LC3, Beclina 1, né, que também estão relacionados à autofagia. E fizeram análise também da AMPK ativada e da mTOR ativada, tá? Que também estão relacionadas com a inflamação e autofagia, né? Elas estão relacionadas às duas coisas. As outras proteínas estão relacionadas só à autofagia e essas duas, a MPK e a mTOR, estão relacionadas somente às duas coisas, né? A autofagia e a fibrose. Tá bom? Agora vamos ver os resultados, né? Só lembrando, o tecido que ele pegou para análise foi a cápsula anterior do joelho, pegou uma amostra lá pequena, 50 miligramas, e aí fez as análises que precisava fazer. Tá? Agora vamos para os resultados. Vou mostrar aqui as tabelas de resultados. Estamos aqui com a tabela da análise da contratura pós-intervenção, ou seja, amplitude de movimento. Aqui à esquerda a gente vê o grau de contratura e aqui embaixo a gente vê os grupos. O controle não teve nada de contratura, o grupo sham também não. E aí o modelo, que foram os ratos operados, imobilizados, mas não tratados, eles tiveram um máximo de contratura, né, que chegou a quase 80 graus. E aí, adicionando a melatonina, 10 mg por quilo por dia, eles viram uma diminuição aí, uns 10 graus mais ou menos, né? Adicionando a onda de choque, também viram diminuição um pouquinho maior que a da melatonina. E o combinado foi aí cerca de 20 graus de diminuição da contratura. Olha só, então diminuiu relativamente bem, uns 20 graus aí da contratura dos ratos, a combinação. Aí a gente está analisando aqui agora aquela segunda parte do experimento, que foi atrapalhando com o agonista de mTOR. Veja que teve toda aquela diminuição observada anteriormente aqui desse gráfico, e com o agonista da mTOR, atrapalhou. Atrapalhou e ficou até um pouco pior pelo gráfico aqui, que o modelo, certo? Perdeu todo o resultado, não adiantou nada da onda de choque, nem melatonina, que foi a combinação. Celularidade. Essa coloração aqui de hematoxilina eosina permite ver as células inflamatórias. Aqui a gente vê em azulzinho os núcleos das células, né? Inflamação. Isso aqui é inflamação. E a gente vê também matriz extracelular, tecido fibroso aqui, né? Não vê tão bem quanto o tricrômio de Masson, que a gente vai ver mais para frente, mas vê aqui matriz extracelular aqui, né? Tipicamente de colágeno, né? Tecido conjuntivo. Vemos aqui no controle, e a correlação está aqui, tá? No controle, ó, normalzinho, normalzinho, quantidade baixa aqui no gráfico. Aí fez a cirurgia e imobilizou. Olha o quanto que aumentou de celularidade. Aumentou muito, né? Quase triplicou. A gente vê bastante aqui, ó, essa seta vermelha mostra aqui o núcleo das células, né? Muita célula inflamatória, fibrose, tá bom? Bastante fibrose. Deu melatonina? Diminuiu, ó, tá bem menor. Onda de choque diminuiu, tá bem menor também. Aqui no gráfico, ó, a escadinha, aquela mesma escadinha. Melatonina diminui um pouco, onda de choque diminui um pouco mais. E a combinação tá bem melhor, ó. Na imagem aqui, bem melhor e diminuiu bastante. Agora vamos ver a análise com o agonista da mTOR para prejudicar tudo. Veja que aumentou a quantidade de células inflamatórias, de tecido fibroso, quase igual ao modelo não tratado. E na imagem da histologia, ó, tem bastante inflamação aqui, bastante núcleo azulzinho. Esses pontilhados azuis são os núcleos celulares. Análise agora do tricrômio de Masson. O que ele vê? A fração de volume de colágeno, né? A expressão de colágeno 1, tipo 3, são colágenos
mas de fibrose, tecido fibroso. Controle o sham normais, né, quantidade baixa. Aí o modelo da intervenção, não, da cirurgia, um aumento grande, ó, muito azul significa muito colágeno. Tem bastante colágeno, ó, quase 60%. Tinha uns 10%, está quase 60%. Colocou melatonina, diminuiu, ó, um terço. Foi para 30% aproximadamente, né? Mas ainda é quase triplo do normal, do controle. Deu onda de choque, diminuiu também bastante, e a combinação de onda de choque com melatonina diminui bastante, né? Aí cai para metade aqui, que seria o dobro do normal. Quando adiciona a mTOR, você elimina completamente os efeitos benéficos das ondas de choque com a melatonina. Mesmo dando os dois, perde o efeito benéfico, porque a mTOR é muito importante para fibrose e inflamação e inibir a autofagia. Imunofluorescência. A imagem da imunofluorescência não ficou muito nítida, por isso que eu não estou colocando aqui. Estou colocando só os gráficos. E aí eles avaliaram a proteína LC3B, que é importante para a formação das vias que vão formar o autofagossomo, que é uma vesícula grande que vai estar envolvida na autofagia. Aí vemos que o controle, o sham, estava com uma expressão baixa, o normal. O modelo aumentou a expressão aqui da LC3B, ou seja, tem sim a ativação da via da LC3B, mesmo quando não tem o tratamento, a intervenção. Vai ter, né? O nosso corpo tem os mecanismos de proteção. Só que aí, nesse caso aqui do modelo, não é suficiente para impedir a formação de fibrose e tudo mais. E aí, quando você dá melatonina, isso aumenta, a onda de choque aumenta ainda mais e a combinação aumenta muito, né? Aumenta mais de 10 vezes o que era o normal, que não tem inflamação, quase não tem inflamação. E aí, quando você coloca, adiciona mTOR, você ferra o processo todo. Fica até quase menor, né, quando você não dá. Né? Você atrapalha até o funcionamento normal do corpo. Imagina se não tivesse dado onda de choque, né, aqui e a melatonina. Talvez isso aqui tivesse ainda pior. Né? Seria um processo pró-fibrótico, anti-autofagocítico, né? Vamos dizer assim. Agora vamos avaliar a expressão das proteínas. Primeiro, as proteínas relacionadas com fibrose. TGF-beta, metaloproteinase de matriz, colágeno tipo 1, colágeno tipo 3. Esse GAPDH, na verdade, é um controle interno de normalização para ver se foi feito certinho, tá? Não é uma proteína avaliada. É só essas quatro aqui que são avaliadas. Daí a gente vê, né? TGF, todas elas no controle, no sham, estão com uma expressão baixa, ótimo. Aí fez a cirurgia e imobilizou, aumenta muito, muito. Todas, aumenta muito. Conforme vai tratando, é aquela escadinha. Vai diminuindo a expressão dessas proteínas pró-fibrose. E a gente vê isso no gráfico. Ó. Aumenta muito, diminui, aumenta muito, diminui para todos. Né? Colágeno 1, colágeno 3, MMP1, TGF-beta 1. Aí agora vamos ver com relação à autofagia. Né? Nesse caso do TGF-beta, MMP1, colágeno 1 e colágeno 3, não foi feita análise com agonista de mTOR, só para o restante, tá? Por isso que não foi mostrado aqui. Aí agora vamos ver as proteínas da autofagia, que é LC31, LC32, que formam um complexo, que aí vão ativar a autofagia. A TG7 também está relacionado com a autofagia, Beclina 1 e o GAPDH, que é uma proteína de controle interno e normalização. Veja aqui que no controle, no sham, tinha uma quantidade mais baixa, e aí quando você faz a intervenção, a cirurgia aumenta um pouco aqui, e quando você faz o tratamento, aumenta ainda mais. Mesma coisa para os outros, ó, bem baixo,
aí aumenta um pouquinho depois da cirurgia, e com o tratamento você consegue aumentar ainda mais o estímulo para a autofagia. Aí o gráfico representa tudo isso que a gente viu aqui, né? Isso aqui, para quem não sabe, é a membrana que a gente vê com o resultado da proteína. A gente faz lá o Western blot e tal, e aí a gente revela esse filme como se fosse um raio-x, né? E a gente tem essas imagens aqui. Aí a gente coloca no scan, que vai medir o quanto que é preto nessa imagem aqui. E isso traduz para um número. Quanto mais preto, maior o número. E aí esse número a gente coloca nos gráficos aqui. Então, ó, foi aumentando, né, a escadinha de aumento. Então, aumentou o estímulo para a autofagia com as ondas de choque, com ou sem a melatonina. E quando é a combinação, aumenta ainda mais. E aí agora a gente está atrapalhando a autofagia com o emitor. É isso que está mostrando. O emitor atrapalha esse processo. Ó, estava aumentando, aí diminui. Estava aumentando, diminui. Aumenta, diminui. Esse aqui é o controle interno. Esse aqui é mais difícil de ver, porque na verdade é a soma dos dois, tá? E aí, como tem essa técnica de somar a quantidade de preto, aí a gente consegue ver na tabela. Estava aumentando, diminuiu, aumentou, diminuiu, aumentou, diminuiu, para as 3 proteínas avaliadas. Agora tem mais proteína. Aí essas proteínas aqui estão envolvidas com a autofagia e também com vias inflamatórias. E aqui a gente está vendo a proteína já ativada. Esse Pzinho aqui é de P de fosforilado, que normalmente é o que está ativado. É que às vezes o P pode ser para inativado, mas no caso aqui é ativado. Avaliou a MPK, a ULK1 e a mTOR. Então veja que nos ratos operados teve uma quantidade aqui de AMPK, de atividade, né? Ela está sempre ativa. E aí quando fez o tratamento aumentou a atividade dela, e com o agonista de mTOR não mudou esse máximo aqui. Esse aqui, que é a combinação, está igual para os dois, tá? Não mudou. Então a mTOR não atrapalha o funcionamento da AMPK. Vejamos aqui é o gráfico ó, da MPK. Foi aumentando a MPK, que a MPK está relacionada à autofagia, e a mTOR não atrapalhou. Aqui é o gráficozinho, o resultado para a mTOR, né? Não deu mTOR modelo, aumentou, né? Porque a mTOR está relacionada à inflamação, fibrose. Quando você começou a tratar, diminuiu, inibiu a mTOR, olha só. E a combinação inibiu mais. E aí quando você deu a mTOR, óbvio que aumentou. O LK1. A LK1, ela é subordinada à MPK. Ela que ativa o LK1. Só que no meio desse processo tem a mTOR. Então, se você der mTOR, você vai diminuir o LK1 e é o que esse estudo mostra, né? Então, no modelo operado tem uma quantidade razoável. Aí, quando você faz o tratamento, você aumenta a quantidade de LK1, porque ela é pró-autofagia. Aí você dá a mTOR e atrapalha o processo, diminui, tá? Que é o que a gente vê aqui, né? Melhora, diminui, tá bom? E aqui é o gráfico da mTOR, que aí vai diminuindo a mTOR e depois aumenta, você dá a mTOR. Vamos discutir um pouquinho aqui os resultados, né? A artrofibrose, ela é decorrente de um processo inflamatório que vai ser induzido por algum trauma, seja um trauma, né, um acidente ou trauma cirúrgico, né? Aí ela vai ocorrer porque existe a ativação e a proliferação celular que vão culminar com uma hiperplasia da matriz extracelular com deposição de fibrose na cápsula articular, que aí vai dar a artrofibrose depois, com a contratura artrogênica e, por conseguinte, a contratura miogênica também, diminuindo a amplitude de movimento do joelho. E aí, nesse experimento aqui, eles fizeram isso com a perfuração óssea e a imobilização por 4 semanas. A partir das 4 semanas, aí sim eles começaram a intervenção ou não, né? E a intervenção teve onda de choque, melatonina ou a combinação dos dois, ou foi atrapalhada pela mTOR para ver o que ia acontecer ali, né? E quais proteínas iam ser atrapalhadas pela mTOR. O que foi visto? Que as ondas de choque radiais, né, 2 vezes por semana, por 4 semanas, 1.5 bar, 6 Hz,
combinado ou não com a melatonina, diminuiu a artrofibrose do joelho nos ratos, reduzindo cerca de 20 graus da contratura. Era mais ou menos 80 graus, foi para mais ou menos 60 graus. Então, reduziu aproximadamente 20 graus. Isso aqui a gente está considerando somente a contratura artrogênica, porque o ratinho não fez fisioterapia, né? Imagina uma pessoa, um paciente com artrofibrose, fazendo a fisioterapia. Esse ganho aí seria maior, porque além da fisioterapia atuar na artrofibrose artrogênica, vai atuar também na miogênica. Então o resultado vai ser ainda melhor e pode eventualmente evitar que precise fazer uma cirurgia, uma manipulação ou uma artroscopia ali para eliminar a artrofibrose. E a artrofibrose nesse estudo aqui foi demonstrada pela diminuição da expressão de colágeno 1, tipo 3, e das células que produziriam a fibrose, que são os fibroblastos. Né? Foi visto lá na imunohistoquímica, na imunologia, aliás, do HE e do tricrômio de Masson, que diminuiu a expressão dessas proteínas. E essa diminuição da celularidade e da matriz extracelular ocorre porque diminuiu a expressão de TGF-beta1 e MMP1, que é a proteína de metaloproteinase da matriz extracelular. E também porque aumentou a autofagia. Todas aquelas proteínas lá que a gente viu, LC3B, ATG, né, as outras proteínas todas, aumentaram. E a autofagia, né, foi demonstrada pela diminuição da atividade da mTOR e aumento da atividade da MPK e o LK1, que estão relacionados nessa via aí, na mesma via, e aumento da expressão de LC3, Bclina1, ATG7. Beleza? E a gente sabe que a autofagia hoje, né, hoje a gente sabe que a autofagia ela é importante porque ela vai reciclar macromoléculas dentro da célula, intracelular. E também ela recicla organelas que estão danificadas. Com isso, ela vai facilitar a sobrevivência de novas células boas, saudáveis, ao passo que vai eliminar as células que estão lá em processo de apoptose. Então foi isso que a gente viu nesse estudo. E a conclusão que a gente tem é que as ondas radiais conseguiram tratar em parte, né, aqueles 20 graus, da artrofibrose dos ratos, porque elas vão atuar nas vias que induzem a autofagia e inibir a formação da fibrose. Então, as ondas de choque ajudam aí, depois das 4 semanas, de já estabelecida a artrofibrose em joelhos de ratos que foram submetidos à cirurgia, simulando um trauma. E isso a gente pode trazer para os nossos casos, né? A gente tem alguns estudos clínicos, né, de artrofibrose, a gente pode eventualmente trazer para os nossos casos na nossa prática clínica, auxiliando aí no tratamento de pacientes com artrofibrose do joelho. Beleza? É isso aí, até mais, um abraço.